Irmãos, o tema que eu vou trazer é um tema que foi trazido há um pouco de tempo atrás e hoje eu tenho uma missão de ser um pouco mais prático, de ser um pouco mais... me aprofundar um pouco, que é sobre a educação dos nossos filhos. Eu pedi que os filhos ficassem ao lado, vocês vão entender isso mais ao final, tá? E eu sei que esse é um assunto que não desperta tanto interesse e é um assunto que às vezes até é um pouco difícil, porque de alguma forma nós somos autossuficientes quando o assunto é educação de filhos. De alguma forma, todos nós somos tentados a achar que sabemos e não precisamos de ajuda. Estão aqui as crianças também, estão aqui também jovens, irmãos que não têm filhos ainda, mas eu acredito que se vocês prestarem bastante atenção, porque eu vou falar sobre filhos também, vai ser bom para vocês. Vai ser bom. Eu só peço que vocês não peguem somente aquilo que lhes interessa, que normalmente é o que acontece. Outra coisa que é importante dizer, irmãos, o que eu tenho para dizer é coisa de 3 aulas. Eu vou dar um jeito de fazer isso numa aula só. Tem muita informação preciosa, importante. E dentre essas informações preciosas e importantes, provavelmente eu vou dizer em algum momento alguma coisa que você não concorda. Mas tudo que eu disser, eu vou tentar minimamente mostrar na Bíblia, para não parecer que é eu que estou enfiando goela abaixo uma coisa que eu penso, ok? E sobre essa questão de filhos, por que é tão importante? A única aula do retiro, diretamente falando sobre criação de filhos, será essa. Por que isso é tão importante para um retiro que tem como tema eu e a minha família serviremos ao Senhor? Porque um dos grandes problemas que acontece dentro de casa é com os filhos. Não são os filhos. O problema não são eles. E isso eu já quero aqui pedir para que vocês, se algum de vocês aqui pensa desta forma, ore ao Senhor durante essa mensagem. O problema nunca são os filhos. O problema é que temos filhos e precisamos saber como lidar com isso. E parece, eu tenho 45 anos, me parece que essa questão está cada vez mais difícil de ser resolvida. Há casais vivendo vidas difíceis por causa de criação de filhos. E não por causa dos filhos. Porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um trata de um jeito, outro trata de outro. E aí o tempo passa, começa a colher frutos inesperados, e aí começa um culpar o outro, um acusar o outro. Criação de filhos tem tudo a ver com o nosso tema. Mas antes de entrarmos nessa questão, eu quero simplesmente dizer que nós precisamos entender o que é a família. Eu acho que a gente já sabe, está na ponta da língua. O que é família? Família é constituída por um homem casado com uma mulher e que geram filhos. Isso é família. Família é o homem, a mulher e seus filhos, ainda que sejam adotados. Isso é família. Qualquer outra coisa fora disso não é família. Ah, mas o Congresso definiu. Ah, mas o governo... Não, o governo pode fazer leis. Mas, por exemplo, o governo pode definir que a lei da gravidade não existe? Pode até fazer uma lei lá, né? O negócio está esquisito, né? Faz lá uma lei que a lei da gravidade não existe. Mas se você pular de um prédio, você vai cair. O governo pode dizer que a água corre para cima. Pode ir lá fazer uma lei que a água corre para cima. Mas se você for lá no rio, você vai ver que a água só vai para baixo. Então, por mais que os homens tentem mudar essa realidade, o que Deus decidiu e definiu é imutável. E família é imutável. Então, dito isso, família, se ela é feita por Deus e ela é imutável,
como devemos vivê-la? Esse é um ponto importante. E aí, quando se entra na questão de criação de filhos, a questão que eu quero levantar aqui durante toda a ministração é: você, pai, você, mãe, está criando o seu filho para quê? Você já pensou nisso? Sim, porque tudo que a gente faz, a gente tem que ter um objetivo. Você abriu uma empresa, para quê? Ganhar dinheiro. Qualquer pessoa que abre uma empresa está pensando em ganhar dinheiro. Não se trata só de um sonho. Você comprou um carro melhor, para quê? Para ter mais conforto, segurança, melhorar o patrimônio da família. Você quis mudar para uma casa melhor, para quê? Para mudar para um bairro melhor, mais conforto, mais segurança. Tá bom, você teve filhos. Para quê? Essa é uma pergunta que você e eu temos que responder. Foi para uma satisfação pessoal? Ah, meu sonho era ser mãe. Tá, beleza, resolveu, mas e aí? Nós estamos falando de uma vida. Nós estamos falando de uma pessoa. Foi posta no mundo. E o que você pretende agora que você... Até agora você não tinha pensado nisso. Ah, o pastor fez uma pergunta, eu não sei. Para que você está criando seus filhos? E aí, nós temos alguns mundos diferentes. Alguns põem no mundo e... o mundo dá um jeito, vamos ver o que vai dar. Isso aí é uma ala. Tem outros que falam assim, não, o meu filho, eu vou dar tudo que eu nunca tive. Aí, coitado do menino. Ele tem que ir para o inglês, ele tem que ir para o Kumon, ele tem que ir para o espanhol, ele tem que ir para o japonês, ele tem que ir para a escola integral, ele tem que fazer jiu-jitsu, natação, taekwondo, aula de xadrez. A agenda dele, assim, nem a do presidente é igual. E o pai e a mãe faz tudo para esse menino. Tudo. Trabalha em 3 empregos, rala para pagar a escola particular, a aula de reforço. Não, porque o meu filho vai ser doutor, para ele não passar o que eu passo, para ele não sofrer o que eu sofro. Você tem uma turma aí que vive assim. Você vai falar com ele, ele está lá juntando dinheiro, mas para quê? É para comprar a casa do meu filho, para ele nunca ter que pagar aluguel. Tem gente que vive assim. Exatamente assim. Mas nós somos crentes. Nós estamos em algum desses 2 grupos? Então a questão é, para que temos criado nossos filhos? Qual é o objetivo? E esse ponto é um ponto muito importante, porque o tema da mensagem é educando filhos para a eternidade. Esse é o tema da mensagem. Se você, pai e mãe, está querendo dar o melhor para o seu filho, faz bem, não faz mal. O problema é quando você está achando que o bem é só isso. É só dar para ele ser bilíngue, juntar dinheiro para ele conhecer a Disney, para ele fazer intercâmbio na Europa. Quando você pensa que é só isso, aí você está errando. Isso é importante? É. Sabe por quê? Porque já no tempo em que vivemos, uma criança que só fala uma língua, um jovem que só fala uma língua, já vai ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Quem não tem uma faculdade já vai ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho com sucesso. Vai ter muito emprego. Pode olhar lá no Cine, que tem mais de 800 vagas lá. Tudo para salário mínimo. Emprego não vai faltar. Mas se você quer um futuro brilhante para o seu filho, tem realmente que investir nele. Agora, a questão é, só isso? É só isso que o seu filho quer? É só isso que ele precisa? Porque se você estiver querendo dar o que ele quer, ele também não quer isso. Pode ter certeza. Pode perguntar se ele quer. Ele não quer. Ele vai te falar, não, eu quero ficar o dia inteiro no celular, mãe, no videogame. Com a senhora me dando um bombonzinho, um chocolatinho de meia e meia hora. Aguinha na minha boca. É isso que ele quer. Então, os pais têm que saber onde eles querem que os seus filhos cheguem. E eu quero crer que vocês todos que aqui estão são crentes, salvos e regenerados. E aí a pergunta que eu faço é, vai adiantar o seu filho ser doutor e ir para o inferno? Vai adiantar o seu filho bater de SUV do ano, acabou de chegar da Europa de avião, conhece Paris, Londres, fala 5 línguas, mas quando ele morrer, ele vai para o inferno? Adiantou alguma coisa, pai? Adiantou alguma coisa, mãe? Todo o seu sacrifício?
Isso é muito sério. Então vamos lá. Primeiro, se você quer que o seu filho vá daqui para a eternidade, isso requer algumas coisas. A primeira delas está em Efésios 5:1, que diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, nós somos, de alguma forma, imitadores de alguém. E você gostando ou não, querendo ou não, o seu filho vai te imitar em muitas coisas. No presente e no futuro. E aí você diz, não, eu não quero que ele me imite, ele não quer que eu seja como eu sou. Já quero te dar a notícia que isso aí não é possível. Ele vai te imitar em algum momento, em alguma área, de alguma forma. É muito comum que filhos, homens, tratam as suas esposas da mesma forma que ele viu o pai tratar a mãe e como o pai trata as mulheres. Da mesma forma, as mulheres, as meninas, têm grande tendência em ver o marido no futuro da forma que a mãe trata o pai. Isso aí é provado, isso é ciência. Vai imitar, você querendo ou não. Então, qual que é a solução para nós? Sermos imitadores de Deus. Nós precisamos imitar Deus para que nossos filhos nos imitem e também queiram imitar Deus. Paulo diz, sede meus imitadores. Paulo está falando como que a discípulos, a filhos. Então, meu querido irmão, eu quero deixar claro para você isso. Olha que interessante, se puder ser projetado, o Salmo 115, versos 4, vai dizer que aqueles que adoram o ídolo se tornam como o ídolo. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouvem. O idólatra se torna como o ídolo. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Pode passar. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. O adorador, ao adorar um ídolo, a Bíblia diz que ele se torna como ele. Ele o imita, inclusive. Então, por isso, irmãos, nós temos que adorar a Deus e sermos como Deus. 2 Coríntios 3,18 vai dizer, e todos nós, 2 Coríntios 3,18, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então veja, aqui já é uma outra realidade. Se estamos diante de Deus, se estamos diante do Senhor como espelho, nós somos então transformados de glória em glória e começamos a nos parecer com Ele. Aí sim, os filhos começam a nos imitar de maneira positiva. É muito comum, irmãos, pais hipócritas, seus filhos saírem da igreja. Pais que são uma coisa na igreja, são outra coisa em casa. Pais que são uma coisa com as outras pessoas e são uma coisa com os filhos. São diferentes com os filhos. É muito normal esses filhos não sentirem desejo nenhum de servirem ao Senhor na fase adulta. Então a imitação, no que diz respeito à criação dos filhos, é essencial. A questão é que os nossos filhos vão nos copiar, queiramos ou não. E o propósito último dos pais deve ser a salvação dos filhos. Então, se você até hoje não tinha pensado sobre isso, eu queria que você repensasse que o propósito final e último, como pai e mãe, deve ser a salvação dos seus filhos. Ah, pastor, eu devia ter escutado essa aula há 20 anos atrás, meus meninos já estão tudo adulto, tudo grande. Continua sendo seu filho? Continua. Então continue responsável por ele nessa área. Você continua responsável por ele nessa questão de pregar o evangelho, de ensinar as boas novas. Então a primeira coisa é ser imitador. Segunda coisa, Sofonias 3,17 vai nos trazer uma ilustração linda. Se nós temos que imitar a Deus, como Deus nos trata? Observem a fala de Deus através do profeta Sofonias 3,17. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Você quer imitar o Senhor? Então vai a primeira. Você não pode criar os seus filhos com amargura, com tristeza,
dizendo para ele, minha vida depois que você nasceu, minha vida é assim por sua causa. Tudo com ranço, tudo com pesar, tudo com tristeza. Não é assim que Deus nos trata. O texto em Sofonias, se vocês lerem Sofonias, vocês vão ver que Deus reclama várias vezes da idolatria do seu povo, mas ele diz que o deleite, a alegria dele é estar no meio do seu povo. Pais, tenha alegria de estar com seus filhos. Faça com alegria, não como uma coisa pesada. Eles percebem isso, eles veem isto, eles se sentem o peso da casa. Pastor, é porque você não conhece meu filho. Se você conhecesse meu filho, meu irmão, eu não conheço o seu, mas filhos são todos iguais, dão trabalho. Mas você quer ser um imitador de Deus? Então faça com alegria. Está aqui. Imite Deus. Faça com amor e alegria. Jesus, irmãos, olha que interessante, ele veio nos salvar. Ele veio nos salvar triste? Jesus veio igual Chaves, tudo eu, tenho que vir aqui morrer por eles. Foi assim que Jesus veio? Claro que não. Jesus veio com amor, com alegria, se doou pelas pessoas, ajudou. Ele abençoou pessoas que ele sabia que iria traí-lo. E nós? A gente faz igualzinho Jesus? Meu Deus. Irmãos, é muito sério isso. Jesus fez, olha o que Hebreus 12 vai dizer, não precisa abrir. Jesus fez em troca da alegria que lhe estava proposta. O que vemos em Sofonias é um Deus que é poderoso para salvar, mas ele faz com alegria. Não é pesado para Deus ser nosso Pai. Não é um fardo para Deus ter que tratar pecadores como nós. Ele faz isso com amor e alegria. E a aplicação para nós é essa, simples assim. Os sacrifícios por nossos filhos devem ser feitos com alegria, se possível cantando. Tá difícil, né, irmão? Levar, buscar na escola, ter que ajudar a fazer tarefa, leva na onde, leva não sei aonde, educa, tem que falar as mesmas coisas 1 zilhão de vezes. Mas faça com alegria. É assim que Deus faz. É assim que Deus nos trata. Aliás, irmãos, aqui só para parar para reflexão, a gente só está aqui por isso. Não é? Só por isso. Não tem outro motivo. É porque ele se alegra em estar entre nós, mesmo sendo nós pecadores e decepcionando o Senhor tantas vezes. Sejamos imitadores alegres. Tenhamos com nossos filhos um relacionamento não como cobertores sufocantes. Seu filho não é sua válvula de escape, onde você descarrega as suas frustrações. O seu filho não é a pessoa que você desabafa os seus problemas. Ele não é o culpado de você não ter tido o sucesso esperado profissional. Ele não é a razão da sua tristeza. Pelo contrário, ele é a herança do Senhor. Deus te deu. Deus me deu. Não seja um cobertor sufocante para o seu filho. Muito bem, falei então de ser imitador, falei então de ser com alegria, e para aqueles que gostam de fazer o L, também tem 3 tipos de pais, 3 L's. Tem o pai legalista, tem o pai licencioso e o pai e mãe que dão liberdade. Nós todos que aqui estamos, pais, encaixamos em um desses. Ou somos legalistas, ou somos licenciosos, ou trabalhamos com liberdade. O legalista é aquele que ele trata tudo com rigor, tudo é no controle dele. É na hora dele, é do jeito dele, é da forma dele. Se escapa uma vírgula, não, aí o pau quebra. Esse é aquele que tem domínio total de tudo em todo momento. O licencioso é aquele que não está nem aí. Acorda a hora que quiser, vai na escola o dia que quiser. Se não quiser fazer tarefa, não faz. Se quiser ficar o dia inteiro na frente da televisão, fica. Se quiser andar com esses maconheiros, anda. Não tô nem aí, você vai prestar conta. Faz o que você quiser. Agora, tem aquele pai que ele trata com uma certa liberdade. E alguém pode interpretar isso mal. Então, vamos exemplificar. Cristo nos salvou do pecado. Jesus fica o tempo inteiro com chicote na mão,
cercando a gente de tudo? Não, né? Tudo bem. Mas a lei de Deus foi revogada? Jesus disse que não veio revogar, mas veio cumprir. Ou seja, somos cristãos. A Bíblia diz que ele nos libertou da escravidão, do pecado. Ou seja, somos livres. Mas podemos fazer o que queremos? E o que acontece quando pecamos? Logo, vem o sentimento de culpa, corremos para os pés do Senhor e pedimos perdão. Olha o tipo de paternidade de Deus. As suas leis são bem definidas e claras. Mas ele não fica o tempo inteiro com um chicote na mão sobre nós. Mas ele nos constrange. Como? Com o seu amor, com a sua graça, com o seu Espírito Santo. Então é muito importante que nós entendamos que devemos criar os nossos filhos na admoestação do Senhor. Tratá-los como Cristo nos trata. Educá-los como Jesus nos trata. Ou seja, as nossas leis do lar têm que ser claras. Um exemplo. Você pega o Antigo Testamento, mais de 500 leis. Jesus chegou e falou assim, tudo se resume, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tudo se resume em 2 leis. Todas as vezes que pecamos, nós caímos em uma dessas 2. Já pensaram nisso? Todas as vezes que nós pecamos, nós caímos em alguma dessas 2 leis. Ou nós não agimos como se não amássemos a Deus sobre todas as coisas, ou ferimos algum irmão com alguma palavra ou com alguma atitude e quebramos esse mandamento. Jesus foi muito claro. Jesus não ficou o tempo inteiro expondo a lei e jogando para cima dos discípulos. Ele falou, tem 2 grandes leis. E nessas 2 se resume toda a vontade do Senhor. Então, pai, sabe que às vezes está faltando para você? Ser um pouco mais claro. Seu filho está perdido. Ele não sabe como lidar, não sabe como te agradar. Por quê? Porque não está claro. Ou porque tem regras demais. Reduz isso aí, meu irmão. Seja sábio. Seja claro. Apresente para o seu filho um modo de viver que faça ele pensar. E quando ele errar, ele pensará e falar assim, pai, pisei no tomate. Aí você instrui. É claro que isso é muito denso, eu teria que falar muitas coisas, mas não dá. Então é por essa razão que nós educamos filhos para a eternidade. Deus quer que tenhamos uma descendência piedosa. Segunda parte. Então, para ter isso, tudo isso que eu acabei de falar, nós temos que ir para um segundo ponto, que é uma coisa que ninguém gosta que fala, que é a questão da disciplina. Ninguém gosta, mas eu vou falar. E muito sobre isso. Os fundamentos da disciplina. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É impossível criar filhos sem disciplina. Não tem jeito. Eu vou repetir, porque às vezes não ficou claro. É impossível educar filhos para a eternidade sem disciplina. Deuteronômio 8:5 vai dizer assim: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Olha esse texto. Presta atenção nesse texto. Sabe, pois, está falando com a igreja, com o povo dele, no seu coração, que como um homem, como um pai disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Não temos que imitar a Deus? Temos. Todo mundo entendeu isso. Deus também trabalha com disciplina. Eu tenho certeza que muitos aqui dos crentes que aqui estão já sentiram a vara de Deus. Eu tenho absoluta certeza. Em algum momento, Deus teve que nos disciplinar. Eu não estou falando de disciplina da igreja só, não. Essa aí é até boa. O pastor chega e fala, irmão, você vai estar um tempo aí. Essa aí é até tranquila. Eu estou falando da disciplina de Deus, a vara corretiva de Deus. Então, uma vez que Deus trabalha assim, e ele fala sobre isso, devemos assim fazê-lo também. O texto diz que Deus tem um relacionamento com os seres humanos que se espelha na relação de um pai com seu filho. Quando somos salvos, irmãos, isso é teologia.
Quando somos salvos, Deus nos adota como filhos. A Bíblia afirma isso. Somos adotados como filhos. Nascemos de novo, não é assim que Jesus fala? Tem que nascer de novo, nos tornamos bebês na fé. Aí como bebezinho, no começo, Deus nos trata com muito carinho, muito tato, é tudo muito bom, tem leitinho toda hora, tem atençãozinha toda hora, tem amor toda hora, tem brincadeira toda hora. Mas a gente vai crescendo. E à medida que vamos crescendo, as responsabilidades vão aumentando. E à medida que essas responsabilidades vão aumentando, Deus também vai trabalhando conosco. Exatamente como nós fazemos com os nossos filhos. Só que muitas vezes não queremos isso. Então, irmãos, como é que Deus trabalha isso? Ele nos tira do mundo. Ele nos adota e nos faz filhos. Nós vamos crescendo. Aí, o que acontece? Somos filhos de Deus, mas somos pecadores. Aí Deus começa um processo que nós chamamos de santificação. Santificação. Assim também deve ser com os nossos filhos. Ah, pastor, mas o meu filho é tão lindinho. Nossa, pastor, se você vê ele dormindo. É, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. É pecador. Tem muita coisa para ser tirada. Tem muita coisa que herdou de Adão. Tem muito. É lindinho, é bonitinho, mas é um pecadorzinho. E à medida que ele vai crescendo, os pecadinhos vão aumentando. E aí você é tão bonzinho que você faz uns carinhos de vez em quando naqueles pecadinhos. Tadinho. Mas é tão pequeno, né? Que lindinho. Os pecadinhos ficam grandes. E aí depois não tem jeito mais. Assim como Deus nos trata e nos santifica, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você também quer que os seus filhos sejam salvos, trabalhe a questão do pecado na vida dele. Então, é até engraçado porque a Thalita falou que a gente disse que não ia ter 4 passos, mas eu tenho 4 passos. 4 princípios para a disciplina. Só que não são passos, são 4 princípios, Thalita. Primeiro princípio. Disciplina, querido, não é punição. Ah, pastor, não, aí não. Então tá, vai. A disciplina tem como finalidade a correção. A punição visa justiça e retribuição. Quando você corrige só para punir, você é um carrasco. Mas quando você disciplina para corrigir algo que está errado, aí você está no caminho certo. A Bíblia diz em Hebreus 12:11 que toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Não tem como criar filhos para a eternidade sem disciplina. E disciplina na vida cristã não se trata de uma punição, mas de uma correção. Segundo princípio, discipline não com muitas regras, mas com alguns poucos princípios. Você quer 2 bons princípios? Imite Cristo. Ensine o seu filho o que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo pensamento, alma e coração. E ensine ele a amar o próximo como a ele mesmo. Se você conseguir ensinar para os seus filhos esses 2 princípios, dificilmente eles desviarão do caminho do Senhor. São apenas 2. Mas são 2 que resumem, como eu disse, mais de 500 leis do Antigo Testamento. Então, diminua um pouco dessas regras que estão muitas e aplique poucos princípios. É claro, eu não estou me referindo a apenas princípios bíblicos, mas dentro da sua casa, dentro da sua família. Somos pais e não uma agência regulamentadora. Nós não somos uma agência regulamentadora. Nós não temos um cabresto na boca dos nossos filhos. Eles são pessoas, eles pensam. Vamos trabalhar com isso. Terceiro,
Fique calmo. A correção é necessária diante da falha, mas como aplicar? Por quê? Você sabe que tem que aplicar, mas às vezes você faz isso na ira. Chinelo voa na sua casa. Joga prato no chão, dá murro na mesa, bate porta, grita. Seus vizinhos sabem tudo que você faz. Meu Deus do céu. O texto em Gálatas 6 vai dizer, irmãos, se alguém foi surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Olha lá, ó. Espírito de brandura. Calma. Tem que corrigir? Tem. Tem que ter conversa séria? Tem. Tem que falar a verdade? Tem. Mas calma. Daqui a pouco você está dando uma chave de braço e não vai adiantar. Não vai resolver. Pelo contrário, isso vai afugentar ele, vai afastar ele de você. Então, tem que corrigir, tem que ter princípios, mas fique calmo. Faça com brandura. E quarto princípio, disciplina é com amor. Então, a palavra de Deus em Hebreus 12:6 vai dizer, porque Deus corrige a quem ama. Se não há amor, se é simplesmente uma imposição, é para mostrar quem manda no pedaço, eu quero dizer para você, meu irmão, você está criando alguém que no futuro se vingará de você e quando tiver forças, vai olhar bem nos seus olhos e vai falar, agora vem. Vai fazer desse jeito. Ele só não faz agora porque ele não tem essa força. Mas na hora que ele tiver do seu tamanho, com os braços fortão da academia, ele vai chegar e olhar nos seus olhos e vai falar assim, até hoje você fez, agora eu quero que você faz. Faz, vem. Que é uma realidade. É uma triste realidade. Então, quando não há amor, irmãos, aí a coisa descamba. Provérbios 13:24. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina. Então eu vou emendar. Se não tem disciplina na sua casa, eu quero falar em alto bom som. Você não ama os seus filhos. Não há amor sem disciplina. E aí eu vou agora partir para 2 tipos de disciplina. Tá bom? Prestem bem atenção, pais. Vocês não dormem na minha aula, não. Eu só tenho que dar 2 aulas. Se vocês dormirem na minha aula, não vai dar certo. Então, falando em disciplina, quero falar de 2 disciplinas, tá bom? A primeira é a formativa. A disciplina formativa é uma disciplina que trabalha na formação do caráter da criança, do adolescente e do jovem. E depois eu falo da outra. Em 3 João 4, na terceira epístola de João, no verso 4, fala, não tenho maior alegria do que esta, ouvir que os meus filhos andam na verdade. Tem um autor que eu gosto muito, que ele diz assim, vocês não sabem que seus filhos têm almas preciosas e imortais dentro de si? Eles não são apenas carne, pessoas. Vocês que são seus pais da carne, devem saber que seus filhos têm espírito também. Você está tratando com alguém que tem algo nele que vai viver para sempre. Ou para sempre com Deus, ou para sempre sem Deus. Então isso precisa ser trabalhado dioturnamente. Muito trabalhado. Não é apenas pôr no mundo. Então não há nada mais real ou com mais consequências de que o fato de que nossos filhos, eles serem almas imortais e que um dia eles vão estar diante do Senhor. Os nossos filhos um dia vão estar diante do Senhor. Você já pensou nisso? Imagine aqui agora. Imagine. Se Deus chegasse para nós aqui agora, nesse momento aqui, como fez com Abraão, como eu disse ontem. E ele entrasse ali naquela salinha ali, que alguns ali ficou curtindo hoje. O anjo entrasse aqui e falasse assim, olha,
Deus está ali naquela salinha. Cada pai vai levar o seu filho diante de mim. E eu ouvirei o meu filho. Como que ia ser, hein? Você ia ficar tranquilo, irmão? Com o que seu filho tem a dizer? Com o diagnóstico que Deus iria dar? Porque você já viu quando você vai no médico? Você leva seu filho ao médico. Aí você já... É sempre assim, né? O pai ele vai ao médico nem sei pra quê, porque ele já sabe o que o filho tem, o que o filho tem que tomar, e ele chega jogando em cima da mesa do médico, né? Como se o médico não... E o médico olha aquilo tudo ali e fala, não, então tá bom, põe ele na maca ali pra mim. Aí ele tira lá o... Como é que chama aquele? Estetoscópio, aí começa, né? Ele começa. Vou pedir uns exames. Aí pede uns exames. Aí chega lá os exames. Você não sabe ler exame, você tentou, mas não conseguiu. Chega lá, seu filho tá com anemia, você não dá comida pra ele, não? Doutor, isso não. Isso de jeito nenhum. Não, os exames tá aqui, ó. Ele tá com anemia. Tá fraco. Você não tá dando coisa forte pra ele, não? Você sabe o que é? Ele não gosta, doutor, de comer comida. Ele gosta só de doce. E você dá só doce pra ele. Sabe como é que é, né, doutor? Você não chora, né? Aí vira aquele lá, senhor pai. Pois é. Que coisa, hein? Então, amados, a disciplina formativa ela é importante. Olha o que John Wesley escreveu sobre isso. John Wesley descreveu os filhos como espíritos imortais que Deus provisoriamente confiou aos seus cuidados para que você possa criá-los em toda a santidade e torná-los aptos ao gozo de Deus na eternidade. Essa é uma responsabilidade gloriosa e importante. Cuidar de uma alma tem mais valor que todo o resto do mundo. Portanto, você deve zelar por seus filhos, um a um, com o máximo de cuidado, para que quando for chamado a prestar conta sobre cada um deles ao Pai dos Espíritos, que é o Senhor, você possa dar contas com alegria e não com tristeza. Vai chegar um dia que eu vou ter que chegar diante do Senhor e apresentar o Gabriel e a Júlia e falar, Senhor, eu fiz isso, isso e isso. Eu os entrego ao Senhor. Esse dia vai chegar. Querendo eu ou não. É o médico com os exames. E o Senhor vai me falar tudo. Eu posso até criar uma história, mas Ele vai me falar tudo. Ser fiel a essa responsabilidade gloriosa e importante exige o tipo de disciplina formativa que envolve mais do que ensinar aos nossos filhos como comportar-se. Então, muitas vezes nós estamos tratando comportamentos. Eu tenho visto, irmãos, os pais muitas vezes preocupados com comportamentos. Isso é importante, sabe para quê? Para você não passar vergonha. Quando você for na casa do seu pai, da sua avó, do seu tio, aí você trata comportamento, porque você não quer que ele mexa nas coisas, você não quer que ele quebra nada, mas isso tem nada a ver com a eternidade. Nós estamos mais preocupados, nós estamos tão preocupados com comportamento que tem filhos dopados hoje em dia. Você olha para ele assim, ele está lá todo... Porque os pais estão tratando comportamento. Enquanto devia tratar do cerne da questão, que é o pecador, que precisa ser salvo, que precisa ser regenerado, que precisa se arrepender, que precisa entregar a alma dele a Cristo. Mas pastor, meu filho só tem 5 anos, meu filho, uma criança de 5 anos sabe mais coisas que você. Pregue o evangelho para ele, chame ele ao arrependimento, ensine a palavra de Deus. A maior necessidade do seu filho é de regeneração. Então vamos lá. Instrua seus filhos nos grandes temas da salvação. Você já falou para o seu filho sobre o que fazer para ser salvo? Em algum momento você sentou com ele para falar sobre isso? Você já falou para o seu filho da importância de ser santo? Você já perguntou para o seu filho se ele é justo diante de Deus? Você já sentou com o seu filho para ensiná-lo a orar? Em algum momento? Não é orar por ele, não. É ensiná-lo a orar. Em algum momento, você já falou para ele da importância do culto? Eu falei domingo passado, eu acho, né? Tem muitos pais dando uma oferta para o filho ir lá entregar no gasofilácio. Só que o filho vai, animado. Só que o filho nunca viu o pai fazer isso.
Então, seja você um exemplo, ao invés de você querer que ele faça uma coisa que ele não faz, que você não faz. Porque amanhã ele vai crescer e ele vai olhar e vai falar assim, mas que sentido tem isso, pai? Você nunca fez. Que sentido tem isso, mãe? Você nunca fez. Você não é assim lá em casa. Disciplina formativa. Lembre-se, você está sendo copiado. Sorria, você está sendo filmado. Instrua seus filhos nos princípios bíblicos e familiarize o seu filho com os critérios do evangelho e da doutrina e os métodos da salvação. Ah, pastor, mas eu levo meu filho aos domingos de manhã. Meu irmão, presta atenção, o mandamento do Senhor é para os pais e não para os professores de escola bíblica dominical. O mandamento do Senhor é para pai e mãe e não para o pastor da igreja local. É um auxílio bom? Ótimo. Você precisa instruí-los, como John Wesley ensinou. Olha esse texto em Tiago, eu queria que fosse projetado. Olha a gravidade da questão, meus irmãos. Irmãos, me perdoem, eu preciso avançar, porque eu não vou ganhar um horário de presente. E esse assunto é da máxima importância. Então, fiquem comigo um pouco mais, por favor. Olha o que Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, vai dizer. Tiago, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? A pergunta dele, de onde procedem as guerras, as contendas? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ele está falando de onde procede. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, por quê? Não pedis, próximo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O Tiago está falando com pessoas adultas, mas que já foram crianças e cresceram sem regeneração. De onde procedem as guerras? Do coração. De onde procede todo o mal? Do coração do homem. Jesus diz, o mal não é o que entra, mas é o que sai da boca. Então, em outras palavras, existe uma depravação total. Mas, pastor, só tem 1 ano de idade. Tem só 1 ano de idade, mas é egoísta, é egocêntrico, quer atenção só para ele. Tem que ser trabalhado. Aos poucos, é claro. À medida de cada idade, mas precisa. Estamos falando de uma formação. E qual é a solução, então? O próprio Tiago apresenta a solução a partir do versículo 7. O próprio Tiago. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A grande questão é que nós não queremos nos sujeitar ao Senhor. Pastor Lucas pregou isso. Escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se não nos sujeitarmos ao governo de Deus, os nossos filhos jamais se sujeitarão ao governo de Deus. Se você não obedece ao Senhor, não queira que seus filhos obedeçam. Se isso acontecer, vai ser uma obra de milagre. Vai. Porque Deus faz milagres. Mas você não terá mérito algum. Próximo versículo. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Próximo. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Sabe o que Tiago está falando? Tiago está falando assim, vocês querem ter resultados diante de uma geração perversa, pecaminosa? Se humilhem diante do Senhor. Sujeitem-se ao Senhor, chorem por seus filhos, clamem até que Deus venha, até que o Senhor haja, até que o Senhor opere. Vocês não lembram de Abraão? Quando Deus pede o filho, ele não questiona, ele leva o filho. Pai, aqui está, tudo preparado. E o menino, a essa altura, já estava sendo amarrado. E o Abraão diz para ele, Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. Ele levanta o cutelo e ele ia matá-lo. Abraão iria matá-lo. Eu tenho certeza, irmãos, que Isaac contou isso para os filhos. Ele levou isso com ele a vida inteira. Meu pai ama mais a Deus do que a mim. Ele estava disposto a me matar para honrar o Senhor.
Imagine isso, irmãos. A solução não é outra, é humilhar-se diante do Senhor. Irmãos, nós estamos perdendo a batalha. Nós estamos perdendo a guerra. Os meninos estão ficando afeminados. As meninas estão tomando as rédeas. Os rapazes não têm capacidade nenhuma de assumir uma família e já estão querendo namorar. Não querem trabalhar, querem ser sustentados pelos pais, viver às custas da família. Isso é muito sério. Muitos pais estão perdendo os filhos para as drogas, para o lesbianismo, para a homossexualidade, para o pecado, para a prostituição. Você tem ideia do que é isso? Você sabe com quem seu filho anda? Você sabe qual é o conteúdo que ele consome na internet? Há pouco tempo eu vi uma pessoa me comentando que o filho, que quando foi se dar conta do filho, o filho estava nos Estados Unidos jogando um jogo, um campeonato de um jogo lá nos Estados Unidos. O cara saiu daqui, 14 para 15 anos. Como que ele chegou lá, sem os pais saberem? O moleque estava desesperado, porque chegou lá e viu que era outra coisa. Como? A mãe falou assim, mas não entendo. Meu filho não saiu nem do quarto. Como que não entende? Ele está dentro de um quarto onde o universo inteiro está ao seu alcance. E a mãe está lá no celular. E a mãe está lá fazendo negócios. E a mãe está lá trabalhando e ralando para manter ele. Irmãos, nós trocamos os papéis. O filho precisa mais do pai e da mãe do que de dinheiro, do que de escola particular, do que Kumon. Eu tive a triste experiência essa semana, conversando com a Júlia. Ela em lágrimas, eu perguntei, você não está feliz? E ela disse, não. Eu, por quê? Porque o que eu quero eu não tenho. O que você não tem? Paciência, atenção e amor. É difícil responder algo assim. É muito difícil. Porque eu estou trabalhando muito. A Fátima, e nós estamos trabalhando, e a Fátima fica em casa. Ela cuida em casa. Mas a nossa geração, essa geração atual, precisa de nós mais do que das coisas que nós damos. E aí toda vitrine que você passa, você dá alguma coisa para suprir uma coisa que nunca vai suprir. Nunca! Seu filho está se tornando um consumista. Por quê? Porque ele está tentando preencher um vazio que nunca será preenchido com coisas materiais. Não há disciplina formativa. Precisamos trazer os nossos filhos, irmãos, de volta para a cruz. Segundo, 4, agora sim, passos quando nossos filhos transgridem. Transgrediu? Tem 4 coisas que você tem que fazer. Primeiro, quem está anotando aí, anota. Chamá-los à parte. Chama ele no particular. Não faça isso na frente das pessoas. Chama ele no particular. Tem irmãos? Vai para um lugar que os irmãos não escutem. Chama ele à parte. Segundo, conte-lhes que preceito eles quebraram. Quais regras eles quebraram. Quais leis, quais pecados ele cometeu. Mostre na Bíblia. Você foi egoísta. Você pensou só em você mesmo. Mostre. Terceiro, conte-lhes que o que Deus prenuncia aos que assim se comportam. Mostra as ameaças bíblicas. O que Deus faz com esse tipo de comportamento? Ah, pastor, mas aí é tocar o terror. Aí tadinho do menino. Tadinho. Você sabe o que vão fazer com ele se ele for preso? Vai descer o cacetete nele a noite inteira. Pastor, você está... Não, irmãos. É a vida. Quarto, chame-o ao arrependimento. Arrependa-se. Peça perdão para sua mãe.
Você magoou a sua mãe. Você quebrou o princípio de Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo. Peça perdão. Você magoou seu pai. Você magoou seu irmão. Mostre na palavra e chame o arrependimento. Então são os 4 passos. Chame ele à parte. Conte-lhe o que ele fez. Os preceitos que ele quebrou. Conte-lhe para ele as ameaças que a Bíblia faz. E chame ele ao arrependimento. Outra coisa que é importante. Dê responsabilidade ao seu filho. Não traga tudo para você. A culpa não é só sua. Divida com ele. Mostre para ele que ele é responsável por orar. Ele é responsável por arrumar o quarto dele. Ele é responsável pelos estudos dele. Ele é responsável por buscar a face do Senhor. Mostre para ele que ele precisa se converter. Chame ele nessa responsabilidade. Até quando você vai carregar esse menino como se fosse um bebê? Essa menina como se fosse um bebê? Chame na responsabilidade. Meu filho, você já creu em Cristo como seu Salvador? Se Jesus voltar agora, você vai para onde, meu filho? Não. Pois é. Então nós vamos ter que ter uma conversa agora. E prega o evangelho para ele. Atribua aos seus filhos responsabilidade em relação à Escritura. Eles têm que ter responsabilidade. Comece a ler a Bíblia com ele, mas depois mostre que a responsabilidade é dele de se alimentar da Bíblia e ler. Dê exemplo de que você faz isso. Segundo, atribua a responsabilidade ao seu filho antes que ele caia. A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mostre para os seus filhos o que a Bíblia ensina para que ele se mantenha de pé. E por último, atribua responsabilidades ao seu filho repetidamente. Pastor, mas eu já falei 1, 2, que fale 1000, mas fale. Pregue. Viva uma vida exemplar diante dos seus filhos. Já falei sobre isso, né? Seja que ele imite você. Ore por seus filhos. Orar é o pivô da disciplina formativa. Leve os seus filhos com você em seus aposentos secretos. Permita que seu filho ouça os gemidos e veja as lágrimas. Não faça só aquela oraçãozinha de compra de supermercado, não. Ensine seu filho a chorar diante de Deus, a orar com lágrimas, mostrando gravidade, mostrando o peso que o pecado tem, o quão necessitado de perdão eles são. Seja você esse exemplo. E aí eu vou para a última, que é a disciplina corretiva. Eu falei da formativa, eu falei um tanto de trem, irmão. Não dá para voltar, não, que é muita coisa. Agora a corretiva. A formativa todo mundo acha bom porque está dentro do processo de formação, mas a corretiva tem que ter. E aí eu quero usar o exemplo de 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 ao 14, quando Deus diz a Samuel: estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todo aquele que o souber. Naquele dia girei contra Eli. 1 Samuel 3, versículo 11 ao 14. Naquele dia agirei contra Eli, cumprindo tudo que tenho dito a respeito da família dele, do início ao fim, porque já lhe disse que julgarei a sua família para sempre, pois ele sabia do pecado dos seus filhos, que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca será expiado. Nem com sacrifícios, nem com ofertas. Os irmãos percebem a ameaça que Deus faz a Eli? O juízo que Deus faz a Eli? O Senhor está dizendo assim: não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta fazer sacrifício. Eu nunca vou abençoar essa família. Eu determinei isso. Deus faz isso. O Deus da Escritura faz isso. E Deus fala a razão, porque ele viu, ele sabia. Irmão, pare de fazer carinho no pecado dos seus filhos. Comece a vê-lo não como um simples anjinho, mas veja-o como filho de Adão, que precisa de perdão, redenção, regeneração, justificação, adoção, transformação. Eli está sendo responsabilizado diretamente.
nós estamos sendo responsabilizados diretamente por repreender, impedir e controlar o pecado de seus filhos. Jonathan Edwards, um teólogo, disse assim: se você diz que não consegue conter seus filhos, isso não é desculpa, pois é um sinal de que você tem criado seus filhos sem controle, que seus filhos não consideram sua autoridade. Quando os pais perdem o controle sobre os filhos, sua comprovação e conselho pouco significam. Olha que interessante, irmãos. Quando seus pais são sobremodo deficientes nessa questão, quão poucos há meticulosos em manter a ordem e o controle de suas famílias. Como o governo da família tem desaparecido a grande medida. E quantos provavelmente trarão uma maldição sobre suas famílias como Eli? Quer trazer maldição sobre a sua família? Então não corrija os seus filhos, continue assim normal. Deixa a vida me levar e vi aí. O resultado aqui. O resultado é esse. Temos a responsabilidade de conter nossos filhos. E é aqui que a disciplina corretiva entra. Exerça a disciplina corretiva, porque ela é eficaz para a salvação dos vossos filhos. Criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor, Efésios 6:4. Então vamos lá. Premissas associadas à disciplina corretiva. Primeiro, autoridade bíblica. Disciplina corretiva presume autoridade bíblica. Muitos cristãos têm dificuldade de saber se podem confiar na Bíblia e, se puderem, o quanto ou em quais partes. Ah, mas quando a Bíblia fala de certas coisas, isso é para aquela época. Então, meu irmão, você não é sola escritura. Você não crê na Bíblia como inspirada, inerrante e suficiente. Se você olha para um texto bíblico e você supõe que aquilo é para aquela época, então você não é um cristão bíblico. Você seleciona, igual um restaurante, né? Você chega lá, você põe uma porção disso, daquilo, aí você pula aquela porque você não gosta daquela. Existe uma autoridade de Deus investida sobre o pai e sobre a mãe. Olha que interessante isso. Embora pesquisadores de 1992, nós estamos falando disso aqui, irmãos, de 40 anos atrás, tenho notado que muitos pediatras e médicos da família apoiam o uso de castigo corporal e muitos médicos da família e pediatra concordam que as crianças deveriam levar palmadas caso se comportem mal. Hoje as coisas são diferentes. Profissionais chegaram a essa conclusão, que a correção é importante. Às vezes física. Só que hoje não se pode falar sobre isso. Se fala sobre isso, aí vira um auê, né? Aí vira uma discussão. Um monstro, um não sei o quê. Então, primeira coisa, a autoridade ela é dada por Deus, ela é bíblica. Segundo, existem absolutos. A disciplina corretiva também precisa assumir que há absolutos. Um pai e uma mãe precisa crer que tem coisas que é errado. E ponto final. E tem coisa que não é errado e ponto final. Acho que vocês não entenderam isso. Hoje os nossos filhos querem argumentar tudo. Não é assim? Chama lá para uma conversa e eles têm uma conversa tão boa. Eles têm uma lábia que quando você vê, você está caindo. Eu não tinha pensado sobre isso, verdade. Errado é errado. Certo é certo. Não tem negociação. Só que o que é errado tem que ser claro. E o que é certo tem que ficar claro que é certo. O problema é que existem, assim como no direito, algumas brechas. Aí os advogados de plantão entram pelas brechas e o pai não sabe o que fazer. Se conhecesse mais Bíblia, saberia exatamente o que é certo e o que é errado. São absolutos. Terceiro, autoridade dos pais. Então eu falei da autoridade bíblica, então a Bíblia te dá essa autoridade e agora tem a autoridade dos pais. A disciplina corretiva assume a existência e propriedade da autoridade paterna. Então a Bíblia dá essa autoridade e os pais têm essa autoridade.
Quarto, fidelidade de Deus. A disciplina corretiva também defende que Deus é fiel e cumprirá tudo o que prometeu. Então seja fiel, não seja uma pessoa de duas palavras, não. Falou que ia bater, bate logo. Falou que não era para ir, não é para ir. Ah, mas ele me convenceu. Isso é fraqueza, meu irmão. Hoje você abre uma concessão aqui, amanhã você está abrindo outra, amanhã você está abrindo... Amanhã não está nem te aconselhando mais com você. Ah, meu pai é tão bonzinho. Ele vai entender. Não é não. Sim é sim. Aplicação da disciplina corretiva. A disciplina formativa, que eu falei antes, é uma ferramenta confiável e sólida. Porém, precisa da corretiva também. Não dá para ficar só na formativa. E aí eu quero apresentar para vocês uma coisa rapidinha aqui. Eu queria trazer um quadro, mas não dá. Então, tentem pegar isso aí para vocês entenderem. Olha que interessante. Eu vou apresentar para vocês aqui, segundo Paul Wagner, existem 8 níveis de disciplina. Presta atenção comigo. 8. Eu vou falar só elas e depois ele vai dividi-las. Olha que interessante. Primeiro nível, encoraje o comportamento correto dos seus filhos. Então, existem princípios, às vezes ele faz uma coisa boa, às vezes ele faz alguma coisa interessante, inteligente, alguma coisa... Ele precisa ser valorizado. Encoraje o comportamento correto em todos os momentos. Encoraje sempre o que é certo. Lê uma historinha com ele, aí tem lá uma coisa meio esquisita, aí você apresenta o que é certo, o que é correto, o que a Bíblia diz sobre aquilo. Esse é o primeiro nível. Segundo nível, informe sobre o comportamento impróprio, aquilo que não está certo. Ah, isso aí não está certo. Esse comportamento dessa coleguinha, minha filha, não é adequado. Esse convite não é bom. Isso que você aprendeu na escola. Informe ele do que é errado. Então, primeiro, valorize o que é certo e aplique o que é certo quando algo aparecer errado. Agora, ressalte o que é impróprio. Terceiro nível, explique as consequências negativas do pecado. Esse é o terceiro nível. Viu uma coisa errada, um pecado, ou ele mesmo cometeu, explique para ele quais são os resultados disso. Eu tenho versículo para tudo isso, só que não dá tempo. Quarto nível, exorte com gentileza. Lembra que eu falei? Com brandura, né? Calma, explique. Exortar aqui é encorajar. Quinto nível, repreenda ou reprove com gentileza. Não é tudo que ele faz que é bonitinho, não. Às vezes foi feio. Às vezes está errado. Chegou lá na casa do avô, nem cumprimentou, já saiu de cara emburrada. Opa, volta aqui. Cumprimenta o seu avô, pede bênção. Eu sei ele olhando. Às vezes é importante exortar e repreender. Sexto nível, aplique a punição corporal que não causa dano físico. Provérbios 19, 18. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo disciplina. Esse é o, Provérbios 13, 24. Agora que eu vou ler o 19, 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Sexto nível, aplique a punição corporal que não causa dano físico. Provérbios 19, 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se o fustigares com a vara, não morrerá. Tu fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar sua mãe. Então é o sexto nível. Sétimo nível. Aplique a punição corporal que causa dano. Ah, pastor, agora eu vou até te denunciar. Provérbios 10, 31. Os vergões da ferida purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Tá errado? Provérbios 10, 31? Provérbios 20, 30. Eu falei errado. Vê se é isso.
Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Pecados sérios podem levar a castigo sério. Nível 8. Morte. Então são 8 níveis. Do nível 1 ao nível 4, disciplina formativa, formação. Do nível 5 ao 6, aplicação da repreensão e da punição pelos pais. Agora, o 7º e 8 cabem ao governo e ao magistrado civil. E é triste. Já pensou para uma mãe ver o filho sendo jogado dentro de um camburão? Nascido e criado dentro da igreja. A polícia veio aqui hoje, catou ele debaixo da cama, debaixo do chicote. Não, chicote, polícia tem chicote não, né? Agora tem um negócio de choque, né? Aí a mãe vê o filho lá sendo todo, recebendo um choque lá. São disciplinas. E Deus vai usar todas elas, pode ter certeza, de um jeito ou de outro. Se você não quer que o seu filho passe pela 7ª e 8ª, trabalhe na formativa e na corretiva, conforme a Bíblia diz. E aí, meus irmãos, eu vou terminar. Meu Deus. Eu vou terminar. O castigo físico, irmãos, é meio polêmico, né? Hoje, nos nossos dias. Embora o texto bíblico encoraje o uso de castigo físico na educação dos filhos, no espírito de sabedoria de Provérbios, é prudente que o pai, a mãe, administre essa disciplina com muito cuidado. Muito cuidado. Extremo cuidado. Vejam, a palmada é bíblica. Eu li vários textos, né? No Provérbios 22:15 vai dizer assim: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a livrará dela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a livrará dela. Muitos autores bíblicos, muitos escritores bíblicos que tratam desse assunto, defendem que a palmada é o melhor meio. Tá? A palmada, no caso, é literal. Porque aqui os textos vai falar sobre a vara, não há nenhum problema. Mas a questão é, qual o limite da correção e da punição, do espancamento? Porque se você ultrapassar o limite, você estará pecando. E você criará um efeito contrário. A palmada é literal. A palmada é necessária e é um ato de amor. A palmada, de fato, é necessária. John Wesley observou: alguns dirão a vocês, tudo isso é trabalho perdido. De fato, uma criança não precisa ser corrigida. Instrução, persuasão e conselho serão suficientes para qualquer criança sem correção, especialmente se acrescentarmos uma repreensão gentil, conforme a ocasião possa exigir. E ele responde, o próprio Wesley: há muitos exemplos particulares em que esse método pode funcionar, mas você não deve de maneira nenhuma afirmar isso como regra universal, a não ser que se suponha mais sábio do que Salomão. Você é mais sábio que Salomão? Ou, falando com mais profundidade, mais sábio do que Deus, pois é o próprio Deus que sabe o que é melhor para as criaturas e que nos disse expressamente: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que ama desde cedo castiga. E sobre isso está firmado aquele claro mandamento direcionado a todos que temem a Deus: castiga o filho enquanto há esperança, mas não deixe que o ânimo se exalte até o matar. E eu vou terminar, irmãos, agora relembrando a história do Eli. O Eli falhou. O Eli falhou. Realmente Deus não perdoou, não restaurou a casa de Eli. Se vocês forem ver a história em 1 Samuel, vocês vão ver que terrível. Terrível. O juízo de Deus sobre a casa de Eli. Deus levantou um outro Samuel,
que não tinha nada a ver com a casa de Eli. Nós não podemos falhar. Escolhei hoje a quem sirvais. Você está criando seu filho para quê? É para ele ser seu amiguinho? É? Então, filho não foi feito para ser nosso amiguinho. Você é pai. Você é mãe. Aí tem os jargões, né? Ah, se ele não for meu amigo, ele será amigo do mundo. É o contrário. Seja pai, seja mãe, e então ele confiará em você. E quando vier alguém supostamente dito amigo, ele vai pesar na balança e vai lembrar de todos os seus ensinos. Corrija-o. Ensine-o. Pregue o evangelho. Irmãos, é muita informação, eu sei. Eu quero umas 3 aulas. Mas eu quero convidar os irmãos a fechar os olhos agora.